Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos a tag dos 50%. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então chegamos ao final do mês de junho, hoje é o último domingo de junho. Estamos aí na metade do ano, então chegou o momento de fazermos aí uma revisão de como foi o primeiro semestre e pensar um pouco o que vai ser o segundo semestre. Essa tag é um grande clássico aqui do Booktube, muitos anos já, muitos canais fazem. Quem traduziu ela foi o Geek Freak. E o último vídeo que eu vi de pessoas respondendo essa tag foi no canal do Cadu. Eu vou deixar os dois links aqui, o link do Geek Freak e o link do vídeo do Cadu. Eu não vou responder todas as perguntas da tag, eu só vou responder algumas que fazem mais sentido aqui para minha realidade. E eu vou aproveitar esse vídeo também para falar um pouco sobre os projetos aqui do canal para os vídeos de domingo, contar uma novidade aí para vocês também que vai acontecer. Eu vou aproveitar para fazer essa grande revisão do primeiro semestre e pensar o que vai ser o segundo semestre. Vamos começar com as perguntinhas. A primeira delas é o melhor livro que você leu até agora. E quem já tá aqui no canal há um tempinho sabe que a melhor leitura, por enquanto, é a trilogia dos Gêmeos, da Agatha Christie. Eu não tenho o livro físico ainda, eu comprei ele e li em formato digital, mas eu quero muito comprar o box com os 3 livrinhos da trilogia dos Gêmeos, para ter também físico e mais pra frente reler. O livro mais aguardado do segundo semestre. E para essa pergunta eu separei aqui Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Esse é um dos livros que está na minha lista de 12 livros para 2026. Ele é o mais aguardado porque ele é um autor que eu nunca li ainda. É um autor que eu tenho aí uma certa expectativa, embora eu tente sempre controlar minhas expectativas, porque, enfim, a decepção é do tamanho da expectativa, então eu procuro sempre dar uma evitada, assim, criar grandes expectativas. Mas o que eu mais espero ler esse ano é Os Buddenbrook, que é um calhamacinho, como vocês podem ver, porque é a primeira vez que eu vou ler esse autor aqui, que é um autor muito aclamado aí por muita gente, então eu espero gostar também. 3. O livro que mais te decepcionou este ano. E quem também já acompanha aqui há algum tempo já sabe essa resposta, né? Porque eu já falei várias vezes. A grande decepção do ano até o momento é Anna Karenina, do Lev Tolstói. Foi um livro que não me pegou desde o início, embora eu reconheça o fato dele ser um clássico, dele ser aclamado aí por muita gente gostar desse livro. Ele trazer, sim, de fato, muitas coisas interessantes pra gente, mas foi um livro que não me pegou. O final também não bateu, achei hipócrita um pouco o Tolstói aqui nesse livro. E, enfim, não rolou muito comigo, então é a grande decepção do ano até o momento. Pergunta 4. O livro que mais te surpreendeu esse ano? E para essa resposta eu vou dar O Mundo Resplandecente, da Margaret Cavendish, porque é um livro que eu não sabia que existia, de uma autora que eu não sabia que existia, que eu fiquei sabendo por conta de uma pesquisa que eu fiz para um vídeo que eu falei sobre 12 autoras que escreveram ali entre a Antiguidade até o século XVIII. Eu achei O Mundo Resplandecente nessa pesquisa, fiquei muito curiosa para ler o livro. Mês passado, em maio, eu li em formato digital também, vou deixar a imagem da capa dele aqui. E eu gostei, eu achei um livro bom, embora a minha relação com ele não tenha sido das melhores, porque eu acho que eu precisava ter um pouco mais de conhecimento filosófico para poder entrar de fato aí nas questões que a Margaret Cavendish ela traz para essa história, né? Ela traz nesse livro. Então, foi a grande surpresa desse ano, com certeza, O Mundo Resplandecente, da Margaret Cavendish. E eu já deixo também a indicação desse livro aí para vocês. Próxima pergunta. Novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Aqui eu vou dar uma roubadinha, tá? Eu vou
colocar a Agatha Christie, né, que escreveu a trilogia dos Gêmeos, porque ela realmente eu conheci esse primeiro semestre. Mas eu vou deixar uma menção honrosa por Fyodor Dostoiévski, porque eu li também O Homem do Subsolo. E eu senti ali, na leitura desse livro, que tem uma chance grande do Dostoiévski se tornar um dos meus autores aí favoritos. Não sei se da vida, mas enfim. Tem um feeling aí que aconteceu com Dostoiévski, e o mesmo também com a Agatha Christie, né? Eu coloquei ela porque eu não conhecia, Dostoiévski eu já conhecia, eu li há uns anos atrás o Duplo, então eu não conhecia, eu já comprei um outro livro dela, que é Analfabeta, tem outro livro dela lançado aqui também, que se chama Ontem, também já quero ter, porque, olha, a trilogia dos Gêmeos, como eu já falei aqui no canal várias vezes, dificilmente algum livro vai superar esse livro esse ano, hein? Vamos ver. Próxima pergunta. Seu personagem favorito mais recente? E por incrível que pareça, ela no caso, vai vir de Anna Karenina. Para essa pergunta, eu escolhi a Dolly. Quem é a Dolly nessa história aqui do Tolstói? A Dolly, ela é cunhada da Anna Karenina, ela é casada com o irmão da Anna Karenina, e ela é uma personagem muito bem construída pelo Tolstói. O Tolstói ele constrói muito bons personagens, né? E em especial eu digo a Dolly, porque ela tem um casamento horrível, ela é casada com um monstro, porque para mim ele é um monstro. Ela tem muitos filhos e ela passa por muitos apuros devido ao marido dela ser quem ele é. E ela é uma figura muito humana, sabe? A Dolly. Ela é aquela pessoa, né? Aquela personagem que ela compreende muito as coisas que acontecem com todo mundo. Assim, ela é como se fosse o porto seguro de todo mundo ali, sabe? Então, por exemplo, quando a Ana tá num momento muito ruim, ela é a única pessoa que vai até a Ana e ela sofre muito. E ela tem consciência de tudo que tá acontecendo com ela, a Dolly, né? Ela tem a consciência, porque ela tá presa nesse casamento, nessa situação, nessa sociedade. Ela não tem muita margem para sair dessa situação horrível que o marido dela coloca ela. E isso demonstra uma grande criação do Tolstói em relação a personagens. Isso é inegável, sim. Os personagens dos Tolstói são muito bem construídos. E dentre eles, a minha favorita é a Dolly. Próxima pergunta. Um livro que te fez chorar neste primeiro semestre? Eu não choro em livros, é muito difícil mesmo. Mas o que chegou mais perto, vocês já devem saber também, é Os Diários da Sylvia Plath. Foi o que chegou mais perto aí, o que mais me emocionou. Acho que emociona todo mundo que tem um coraçãozinho pulsante em algum momento que lê essa história aqui vai se emocionar. Que lê essa história não, né? Lê esses diários vai se emocionar aqui com a Sylvia Plath. Próximo, um livro que te deixou feliz neste semestre. Eu não vou dizer feliz, acho que feliz não é a palavra, mas o livro que fez eu dar umas boas gargalhadas foi o Caetés, do Graciliano Ramos, tem vídeo aqui no canal. Esse livro ele tem uma comicidade, assim, o Graciliano ele joga umas coisas assim que você dá umas risadas. Eu também dificilmente dou risadas em livro, com livro, e eu dei umas boas gargalhadas aqui lendo Caetés. Então, acho que feliz não é exatamente a palavra, mas foi o mais divertido, né, de ler, com certeza foi o Caetés. Próxima, sua resenha favorita escrita em vídeo deste primeiro semestre. E eu não poderia deixar de mencionar a epopeia de Gilgamesh. Essa resenha, eu acho que ela foi minha favorita por dois motivos. Primeiro, porque ela foi a concretização de algo que eu planejei lá no início do ano passado, que eu comecei a planejar lá no início do ano passado. Eu acho que quando essa resenha foi pro ar, foi o momento que realmente caiu a ficha de que o projeto tá acontecendo, sabe? Porque esse livro está comigo desde o início da ideia do projeto. Fazer a resenha dele nesse sentido foi uma realização. E eu achei que foi uma resenha boa, eu acho que eu consegui aí pegar os aspectos da história, fazer links com a questão ali da Mesopotâmia, com
esse pensamento, né, dos povos mesopotâmicos e como é possível a gente usar a literatura também para entender a história. É aquilo que eu falo, quando a gente vai estudar a história, quando eu penso em estudar Mesopotâmia, por exemplo, eu não vou pensar em ler Gilgamesh para estudar a Mesopotâmia, mas eu consigo compreender muito melhor a Mesopotâmia a partir da leitura de Gilgamesh. Então a literatura, ela tem o seu lugar no estudo da história, no meu ponto de vista, e trazer esse livro, que foi o primeiro livro de literatura que eu li para o projeto, né? Ainda quando o projeto estava em fase de... estava na minha cabeça ainda, não tinha colocado em prática, estava organizando, pensando como ia ser, e trazer isso para o canal, eu acho que eu consegui, eu acho que no vídeo também eu consegui transparecer um pouco isso, e então me deixou muito feliz e muito orgulhosa a resenha da Epopeia de Gilgamesh. Esse livro ele é muito importante para mim. Próximo, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Eu não compro e ganho muitos livros não, mas eu acho que o mais bonito de todos é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu gosto muito dessa edição, eu queria muito essa edição, eu acho que é a mais bonita. E eu gosto da cor, eu gosto das letras. E aí, quando eu tô lendo, né, aí eu abri faz pouco tempo, quando eu comecei a ler, e aí eu me dei com essa foto aqui, que eu acho belíssima, é uma das minhas fotos favoritas da Sylvia. A diagramação também é muito boa do livro. Eu acho que o mais bonito que eu comprei esse ano foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. E a última pergunta: quais os livros que você precisa ler muito até o final do ano? E aí eu vou colocar os livros que faltam eu ler da minha lista de 12 livros para 2016. Eu acho que esses são... 2016, ó. 2026. Eu acho que esses são os livros aí que eu quero mais ler, que eu preciso mais ler, né, de todos eles. E eu vou aproveitar essa pergunta aí para começar a falar de como que estão os projetos aqui do canal, dos vídeos aos domingos, e o que eu pretendo fazer agora no segundo semestre. Peguei aqui o meu caderninho de leituras, né? O meu caderninho aqui dos vídeos de domingo. Vocês sabem que tudo eu preciso colocar no caderno, no papel, porque senão dá ruim. Eu sou pessoa do caderno, do papel e da escrita à mão. Quais são esses livros que faltam, né, para eu ler aí dos 12 livros para 2016? Eita, eu tô com 2016 na cabeça, gente. Tô 10 anos atrasada. 2026. Faltam O Lustre, da Clarice, A Mão e a Luva, do Machado, Clarissa, do Érico Veríssimo, Orlando, da Virginia Woolf, O Iluminado e Sombras da Noite, do Stephen King, Terminal Submarinos, né? Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, e Os Buddenbrook, que eu já mostrei para vocês, do Thomas Mann. Então, assim, eu estou atrasada nos 12 livros a 2026, não é mesmo? Mas o que me dá um certo ânimo, assim, de que eu vou conseguir cumprir com esse desafio aí, né, com essa lista que eu me propus, é que os livros que faltam são livros de autores que estão ali na minha zona de conforto. Então tem Virgínia, tem Clarice, tem Machado, que mais? Tem o King, né? Então, assim, são uns autores aí que eu gosto mais, que eu já conheço, Érico Veríssimo e tal. Então, o único diferentão dessa lista é o Thomas Mann. Por isso que eu coloquei ele na primeira pergunta, tá? Segunda pergunta, inclusive. Por eu estar aí na minha zona de conforto, com a grande maioria dos meus autores aí favoritos para ler, então eu acho que é possível ainda conseguir cumprir esse desafio aí dos 12 livros para 2026. Então, estou animada para conseguir, né? Esse é um dos projetos, assim. No começo do ano, eu fiz um vídeo falando sobre como tinha sido as leituras do ano passado e trazendo algumas ideias de vídeos para esse ano, né? Que não eram exatamente projetos, mas eram ideias que eu tinha para esse ano. E aí, eu queria conversar com vocês agora, que a gente está no meio do ano, sobre essas ideias. E o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, como é que vai ser tudo isso aí. A primeira que eu vou falar com vocês era a ideia de trabalhar um pouco a questão da não ficção nos vídeos de domingo, pensando mais sobre diários, cartas e biografias de autores. Dessa ideia surgiu então o projeto Trilhando Autores, que é um projeto, eu vou deixar o vídeo de apresentação dele aqui, que basicamente eu primeiro conheço a vida do autor para depois conhecer a obra. E a primeira autora aqui, para vocês, é a Sylvia Plath.
Esse projeto ele deu super certo no sentido de eu conseguir aí levar adiante. Então eu li os diários da Sylvia Plath, depois eu li o livro que analisa as biografias da Sylvia Plath, que inclusive tem vídeo aqui no canal, o último vídeo eu vou deixar o link. E agora eu estou lendo a ficção, né, a obra da Sylvia Plath, que é A Redoma de Vidro. Então, em breve, assim que eu terminar a leitura desse livro, eu já vou gravar a resenha, a gente já vai finalizar o Trilhando Sylvia Plath. Para esse segundo semestre, eu tinha pensado em fazer um outro Trilhando Autor, inclusive eu já tenho o autor escolhido, só que eu ainda não tenho tudo que eu preciso, né? Todos os livros aqui eu gosto, para esse tipo de projeto eu quero ter o livro físico e tal. Então eu não tenho todos os livros aí que eu pretendo ler e estudar, enfim, sobre esse próximo autor aí do Trilhando. E aí eu pensei, bom, então eu vou continuar com essa coisa de biografias, cartas e tudo mais, diários, com um autor que eu já conheço. E aí quem vai ser? Vai ser o Tolkien. Por quê? Eu tô lendo então o Silmarillion, e desde quando eu falei para vocês que eu queria ler que eu ia ler o Silmarillion, que eu ia ler o Silmarillion, eu falei que eu queria ler as cartas do Tolkien. Porque aqui nesse livro a gente tem muitas cartas que ele fala aí da criação de suas obras, o que inclui o Silmarillion, embora ele não tivesse muita ideia de publicar o Silmarillion, enfim. Depois a gente vai conversar sobre isso, como que é essa questão da escrita deste livro aqui. Aí eu pensei, bom, como eu vou reler o Silmarillion e a ideia é ler as cartas do Tolkien sobre o Silmarillion, por que não, nesse segundo semestre, falar um pouco mais sobre Tolkien e tudo mais? Agora eu vou fazer o quê? Um movimento ao contrário. Então, se o Trilhando eu parto da vida para a obra, agora no segundo semestre eu vou partir da obra, né, o Silmarillion, um livro de ficção do Tolkien, para a vida. E aí, fazendo esse caminho inverso, eu vou então ler aqui algumas cartas, ou todas as cartas, eu vou ver direitinho ainda, e uma biografia do Tolkien. E eu escolhi esta aqui, que é J.R.R. Tolkien, uma biografia do Humphrey Carpenter. Eu tenho duas biografias do Tolkien aqui em casa, já li as duas, mas eu escolhi reler esta aqui, porque eu acho que esta aqui é a melhor biografia dele. Quando, lá pro final do ano, provavelmente, eu for falar sobre essa biografia, certamente eu vou trazer aspectos da outra, não vou relê-la toda, mas eu vou trazer alguns aspectos sim, porque eu acho que é legal, né, ter essas duas visões, assim. E se der, eu leio mais algum livro de ficção do Tolkien, não escolhi nenhum por enquanto. Vamos ter aí Tolkien até o final do ano. Vai ser um trilhando ao contrário do que é o projeto Trilhando. Outra coisa que eu queria, dentro dessa coisa da não ficção, naquele vídeo eu falei que era o True Crime. E, na verdade, eu acho que True Crime não é exatamente a palavra. O que eu quero trazer é investigação. Livros que falam sobre investigação, e True Crime é um deles. Eu ainda não fiz nenhum, mas eu estou para ler o Helter Skelter. Eu acho que lendo esse livro, que é um livro de True Crime, eu vou conseguir formalizar uma ideia e aí trazer para vocês também. Então já tá aí um pouco mais ou menos engatilhado assim, tá? E também eu tinha falado de ler livros de autores que falam sobre a arte da escrita e também livros mais teóricos em relação à literatura. Eu li nesse ano o livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, que na verdade eu li ele por conta do Trilhando Autores, porque a Silvia ela estudava Virgínia, né? Ela lia muito Virgínia e a própria vida da Silvia fez com que esse livro ressoasse muito na minha cabeça, e eu fiz a releitura dele. Daí nasceu aquele vídeo de 12 autoras, e daí eu conheci o livro da Margaret Cavendish. Então veja como uma coisa foi levando a outra e foi incrível. Então acabou que eu li esse livro da Virgínia e saiu esse vídeo de 12 autoras. Então agora pro segundo semestre eu não pretendo ler nenhum livro de autores que falam sobre a escrita. Eu acho que esse aqui já tá bom. Se acontecer, obviamente eu vou trazer para vocês, né? Enfim, mas por enquanto
vai ficar aí em stand-by. Em relação a livros que falam de teoria literária, estudo da literatura, esse eu também vou deixar em stand-by. Isso, na verdade, eu acho que eu vou colocar no projeto mais pra frente. Porém, em relação a isso, eu tenho uma novidade para vocês. O que vai acontecer? Eu vou trazer alguns vídeos do projeto para os domingos, tá? E vai ser somente vídeos sobre literatura. E isso por alguns motivos. Primeiro, pelo motivo óbvio que domingo a gente fala de literatura neste canal e é literatura. Então, esse é um motivo óbvio. Mas também tem aí alguns motivos que são estratégicos. Queria trazer mais dinamismo. Eu acho que o projeto está precisando de dinamismo. E eu acho que vídeos mais próximos uns dos outros traz um pouco mais de dinamismo. Essa é a minha aposta, vamos dizer assim, para o projeto no segundo semestre. É tornar ele um pouco mais dinâmico. E também tem uma questão estratégica ligada aí aqui à plataforma, tá? O algoritmo da plataforma. E eu tenho uma suspeita, então eu acho que trazer vídeos para o domingo do projeto talvez sane aí essa minha suspeita, essa minha dúvida aí em relação ao algoritmo dessa plataforma. E eu vou, obviamente, sinalizar vocês sempre para que vocês saibam quando é vídeo de leituras comuns do dia a dia, ficção e tal, e quando é vídeo do projeto. Outra coisa que eu tinha falado também é que eu ia trazer como se fosse um quadro, um vídeo de vez em quando, chamado O que Aprendemos com a Ficção. Mas eu ainda não consegui parar para me dedicar a isso, então eu prefiro não fazer do que fazer uma coisa de qualquer jeito, assim, sabe? Então, por enquanto, vai ficar essa ideia em stand-by e conforme o tempo for passando, eu ver que dá para fazer e que eu vou conseguir me dedicar bem para isso, aí sim teremos. E é só. Então, resumindo tudo para não ficar uma bagunça. Então, para o segundo semestre, a ideia é eu ler os livros que faltam para os 12 livros para 2026, vão ser as minhas prioridades. Vamos falar sobre Tolkien, que é um autor meu favorito da vida, e nós vamos fazer um processo que é o inverso do que a gente fez com a Silvia. Vou trazer alguns vídeos sobre o projeto do projeto para os domingos. Vou sinalizar vocês quando isso for acontecer. Vamos começar a tratar sobre investigação também aqui no canal, livros que falam sobre investigação. Tá certo? Então é isso. Esse vídeo deve ter ficado enorme. Espero que ele não tenha ficado tão confuso assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser fazer a tag, sinta-se à vontade para fazer, não vou marcar ninguém. Mas me conta aqui nos comentários para eu ir no canal de vocês ver a tag, vocês respondendo a tag. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço todo mundo que chegou aqui nesse primeiro semestre, que me conheceu agora no começo de 2026. Espero que vocês continuem por aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!